Boa noite, está começando mais um Papo Cabeça. E hoje vamos começar com o nosso quadro Teoria Aplicada. O pensamento revolucionário de Sartre sobre a liberdade e a sua aplicabilidade hoje é muito importante para a definição da nossa sociedade e para a compreensão do que acontece nas nossas vidas. No quadro Teoria Aplicada de hoje, a nossa colega Ju Moraes conversa com a doutora Ângela Miranda sobre esse grande pensador. Vamos ver! O filósofo francês Jean Sartre passou a vida desafiando a lógica convencional. Um homem que disse jamais ter se sentido tão livre quanto durante a ocupação alemã desafia o significado de liberdade. Você sabe o que significa liberdade para Sartre? Para Sartre, não dá para desvincular a liberdade da existência. Porque para ele, a existência é o próprio sentido da liberdade, né? Digamos assim que a existência é exatamente a materialidade da liberdade no tempo. Ou seja, segundo Sartre, nós, os homens, os seres humanos, os humanos, né, somos livres porque existimos e existimos porque somos livres, né? Essencialmente, aquilo que nossa existência vai ser, e aí Sartre tem uma frase muito linda para identificar isso, que ele diz o seguinte: não importa o que fizeram de nós, o que importa é o que nós fazemos daquilo que fizeram de nós. Então, a liberdade de Sartre reside exatamente aí, né? Quer dizer, nós temos condições de determinar a nossa própria condição histórica, né? Ideias tão ambiciosas transformariam Sartre em uma celebridade cultural. Ele falou de liberdade, ações, desesperos e tentou dizer a todos que cada um é totalmente responsável pela sua própria vida. Os existencialistas vêm para dizer o seguinte: a filosofia deve se ocupar da existência. Ou seja, o existencialismo parte da ideia de que nós não devemos nos ocupar dos grandes temas, né, dos grandes sistemas, mas daquilo que é exatamente a condição da existência humana, né? O dia a dia, o suicídio é uma questão existencial que está no cotidiano das pessoas, né? Então, ao invés de discutir o que é a razão, discutamos o suicídio, né? Vai dizer Camus e os existencialistas também. Então, nesse sentido, o que os existencialistas recusam são esses grandes sistemas. Ou seja, aí está o plano, né, da recusa que o existencialismo, de certo modo, faz em relação às outras formas, né, de compreensão do mundo ou às outras correntes da teoria filosófica. Eu diria o seguinte: o grande legado, né, da filosofia existencialista ou do existencialismo enquanto corrente filosófica é exatamente essa ideia de que a filosofia deveria se ocupar com as questões menores. Nascido em 1905 em uma família de classe média alta, a morte de seu pai e o ódio ao seu padrasto levou a criança precoce a se reinventar, com uma personalidade desconectada de tudo ao seu redor. L'on existait, il fallait exister jusque-là. Jusqu'à la moisissure, à la boursouflure, à l'obscénité. Dans un autre monde, les cercles, les airs de musique gardent leurs lignes pures et rigides. Mais l'existence est un fléchissement. Nous étions un tas d'existants gênés, embarrassés de nous-mêmes. Nous n'avions pas la moindre raison d'être là, ni les uns ni les autres. Chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. It's nice to talk to you guys. Many kisses.
voltamos com o Papo Cabeça. E agora vamos para a segunda parte da entrevista com a advogada e ativista de direitos humanos, Xênia Mello. Roda VT! Estamos de volta com o Papo Cabeça e vamos continuar a entrevista com Xênia Mello. Essa entrevista começou na semana passada e agora vamos falar novamente, continuando a nossa pauta, o nosso assunto, que é Lei Maria da Penha. Xênia, a gente estava falando que a primeira coisa que a mulher deve fazer ao ser agredida é ir numa delegacia da mulher, procurar ajuda, não ir sozinha, né? Ir com uma amiga dela. Mas você falou também dos grupos de apoio que existem, né? Das mulheres. Você tem algum grupo de apoio que você possa citar, que essas mulheres possam pedir ajuda, ou até mesmo conversar sobre os problemas e se identificar e buscar até um auxílio psicológico mesmo? Sim. Então, eu participo da organização da Marcha das Vadias, que é um grupo horizontal que combate a questão da violência contra a mulher, da autonomia também do próprio corpo. No Facebook a gente tem um grupo que também atende denúncias de violência contra a mulher, mas a gente tem que pensar que nem todas as mulheres, aliás, a maioria das mulheres em Curitiba são mulheres trabalhadoras, nem todas essas mulheres têm acesso à internet. Então, uma das formas de combater, né, o machismo e a violência é criando mesmo grupos de solidariedade. Então, pegar amigas do bairro, né, da região que moram, ou do trabalho, para fazer encontros que discutam não só a questão da violência, mas outras questões que também são ligadas à realidade da mulher, como questão de saúde, questão de defesa pessoal, porque muitas vezes a gente é assaltada, enfim. E criar esses grupos de solidariedade, porque eles fortalecem o combate, né, a esse tipo de violência. Existem, o Juizado da Violência contra a Mulher tem um trabalho de atendimento psicológico, né, prévio às ações. A própria saúde pública tem o dever de acolher essas mulheres. Hoje, isso é realizado de maneira ineficiente em Curitiba, né? Então, é necessário que os grupos organizados também denunciem, né? Então, digamos, a mulher no bairro que não consegue atendimento no posto de saúde voltado à questão psicológica de dor, né, que a violência causou, ela pode se juntar com outras amigas, com vizinhas e companheiras e tentar denunciar essa falta de atendimento especializado que o posto de saúde não coloca. Outra coisa interessante de falar da lei é que a lei ela tem uma previsão penal, punitiva, né, criminal, que vai condenar o agressor, mas a grande parte da lei e a parte mais importante da lei, não estou falando que a parte criminal não é importante, mas a parte mais importante da lei hoje não é realizada pelo Estado. E é obrigação do Estado realizar, que são políticas de educação, né, de você promover a equidade de gênero nas escolas. Então, porque, né, na escola fundamental você vai falar, não, isso é coisa de menino, jogar bola é coisa de menino. Brincar de boneca é coisa de menina. Brincar de boneca é coisa de menina. Os meninos são fortes, as meninas são fracas. E aí você vai repetindo muitas vezes que as meninas são fracas e as mulheres são incapazes de acreditar na força que elas têm. Porque se uma mulher consegue parir, né, se uma mulher consegue gerar uma criança, é porque ela tem uma força muito grande. Né? Só que isso, porque a escola, porque o trabalho, porque a vida social fala que muitas vezes as mulheres são fracas, a gente acaba acreditando que a gente é fraca. Mas na realidade a gente não é fraca. Então, a lei prevê políticas, né, voltadas para a educação, para a questão da equidade, né, de homens e mulheres serem tratadas de forma igual. Outra coisa é você dar visibilidade também, porque muitas vezes a gente vai estudar nas aulas de história, no colégio, e aí você vai ver os grandes heróis, né? Você vai ver os presidentes, você vai ver... E tudo que você vê relacionado à história do Brasil são construídos por homens, como se as mulheres também não participassem, né, da vida política, da vida histórica, né? Você tem aí a Dona Maria I, você vai ter a Dona Leopoldina, né, que foram chefes de Estado.
Você vai ter a luta das mulheres pelo direito ao voto. Isso tudo está previsto também na Lei Maria da Penha, porque é importante que as mulheres tenham visibilidade, né, sejam faladas dentro da história, né, do Brasil. Outra questão é que, assim, você vai na delegacia e ela não conversa com o hospital. Muitas vezes, se você, digamos, se a mulher vítima de violência leva uma facada, ela não vai para a delegacia, ela tem que ir para o hospital. Sim. Porque ela está correndo risco de vida. O médico tem a obrigação, isso é uma obrigação legal, que a gente chama de notificação compulsória. O médico ou o profissional da saúde tem a obrigação legal de notificar a delegacia que ele atendeu uma mulher vítima de violência doméstica. Existe alguma punição para esse profissional que... Existe punição. Que não... Se ele for um funcionário público, vai ser a lei, né, a que ele está submetido. Se ele é um médico do município, é a lei do serviço público municipal. Se ele é um médico de um hospital federal, digamos como o HC aqui em Curitiba, é a lei do servidor público federal, que prevê punições para... profissionais que violam a lei. Como ele tem a obrigação de notificar a delegacia, né? Só que tem muitos médicos que não, profissionais da saúde, que nem sabem que isso é obrigatório. Então, antes de você, né, pensar em punir esse profissional, você tem que fazer, que também é previsto na lei, fazer um serviço de capacitação dos profissionais da saúde com relação ao atendimento da violência doméstica. A fazer um atendimento humanizado, a perceber que ele que tem que também atuar frente à delegacia da mulher. Aí você tem outra questão também que é prevista na lei, que é a relação de integração dos serviços. Então, é o Ministério Público conversar com o hospital, conversar com os profissionais da saúde, com os profissionais da escola. Digamos, muitas vezes a menina sofre violência doméstica, de apanhar do pai ou da mãe. Então, a escola está integrada com todos esses serviços, né? Porque você não precisa só da delegada, você precisa de uma psicóloga, você precisa, às vezes, de um profissional da saúde, que você fica incapacitado. Ou, então, você precisa de uma rede de profissionais. E essa conversa entre esses diferentes agentes do Estado, né? Pessoas que trabalham em órgãos públicos, elas têm que se comunicar. Esse é o grande avanço da Lei Maria da Penha, que hoje não é realizado. Ela é realizada, só que ela depende, né, de um investimento público muito grande, né? E hoje você vê os governos tirando cada vez mais o dinheiro dessa área de política de enfrentamento à violência contra a mulher. E, claro, esse problema da questão da falta de estrutura realmente desses órgãos de atender essas mulheres, porque você já falou no bloco passado que são inúmeras mulheres que sofrem violência. E eu fico pensando, em 2012 a gente está discutindo isso ainda. É muito óbvio e muito claro que o Estado tem que ter integração com a escola, e a escola tem que ter uma comunicação fácil com a delegacia, que tem que ter uma comunicação fácil com o hospital, que tem comunicação fácil com a escola, e aí vai, né? Esse tipo de coisa está muito claro, mas ainda está se discutindo, ainda está se tentando implantar. Isso me assusta muito, né? A gente falou um pouco agora sobre a educação, né? Que é necessário educar os meninos de maneira que eles entendam que nós somos um corpo físico também, né? Que sente dor e que somos iguais a eles, somos carne, mas é muito difícil combater isso quando isso já vem de gerações, né? Sim. Um pai repressor que reprime uma filha, que reprime a outra, e é uma bola de neve, né? E existe um ciclo da violência que acontece, assim, fazendo pesquisas com relação a não só a violência doméstica, mas violência contra criança e adolescente também, é que a pessoa que agride, em geral, ela foi agredida. Ela realiza, né, ela se coloca diante da outra pessoa através da violência, que foi assim que ela aprendeu. Sim, ela né? não tem ela outro exemplo. realiza a comunicação através da violência. Então você precisa romper com esse ciclo da violência. De que forma você vai romper? Investindo em educação. Era justamente nesse ponto que eu ia chegar. A gente vem desse ciclo de violência e a criança recebe a violência em casa. E ele já recebe uma educação machista em casa, do pai e da mãe.
E o profissional de educação, ele tem que perceber ali naquela criança uma maneira de trazer ele para a sociedade. Ele ser um ser atuante, um ser social ético, responsável, humano. Como que a escola pode se posicionar em relação a essa criança? É muito hoje já complicado, existe, né? que nem aqui em Curitiba existe, eu participo inclusive, que eu sou servidora também da UTFPR, existem alguns espaços dentro de várias universidades, aqui mesmo também na Uninter tem um grupo de gênero que trabalha com a temática, não só da violência, mas a temática da questão de gênero e como esse discurso vai oprimir as pessoas. Porque eu gosto bastante de repetir que o machismo, ele não só oprime as mulheres, mas oprime também os homens, da maneira que eles não podem se comportar de forma livre. Mas esses grupos de base em escolas primárias existem? Então, esses grupos dentro das universidades podem propor projetos de extensão para trabalhar com professores da rede fundamental de ensino. Acho que também é importante, como a gente está falando, né, num canal universitário, é de que os próprios alunos proponham, aqui também tem um grupo de gênero, proponham projetos de extensão para trabalhar com professores da rede municipal, para trabalhar inclusive com as crianças da rede municipal. Porque acho que o bacana de pensar a universidade e viver a universidade é viver ela de forma plural. Não só eu pegar o livro, estudar e fazer prova, mas eu propor um projeto enquanto aluno e eu atuar e intervir na sociedade de forma positiva. Então, fazer trabalhos, digamos, fazer um trabalho na escola do bairro em que você reside, né? Em geral, essas escolas são abertas a esses projetos que não vai mudar o mundo, mas vai mudar a vida de muitas pessoas. E isso é muito gratificante, né? Para a gente, enquanto está na universidade, ter esse trabalho. Eu tive essa vivência e para mim isso foi muito significativo e me trouxe também muito conhecimento para atuar hoje como profissional. Outra coisa interessante quando a gente fala de violência doméstica é pensar também na pluralidade das pessoas que são atendidas pela lei. Porque você vai, né, a lei ela serve para casal de homem e mulher, para casal de duas mulheres lésbicas, serve também para atender as mulheres que são transexuais e travestis. Quem que são as mulheres transexuais? As mulheres que, quando nasceu, né, o pai e a mãe falando, é um menino. Sim. Mas cresceu e se percebeu quando mulher, né, e reivindica essa identidade feminina. Então essa é a pessoa travesti e transexual. Mas aí é importante, né, eu acho que não é legal a gente falar do outro, o outro é isso, o outro é aquilo, como se fosse uma fórmula matemática, né? Mas se estiver convivendo com uma pessoa que você pensa que é uma trans ou pensa que é uma travesti, perguntar para ela, olha, como é que você gostaria de ser chamada? Como é que você se apresenta? De que forma eu posso te tratar? Né? Você pode inclusive perguntar, o que você é? Eu não conheço. Assume a dúvida e a falta de conhecimento. Desculpa, mas eu não consigo, eu preciso que você me ajude, né, no tratamento dessas pessoas. Mas uma das situações que são mais vulneráveis é com relação às mulheres surdas, né? Eu tenho um trabalho também com a comunidade surda hoje, eu estou aprendendo um pouquinho Libras. Eu gosto sempre, quando eu me apresento, falar, meu nome é Xênia Mello, e o meu sinal, que é como, digamos, o nosso nome em Libras, o meu sinal é esse aqui, por conta da tatuagem, que foi uma amiga minha, a Rafaela, um beijo para ela, que me deu esse nome. E por que a diferença, né, a opressão tão maior com relação às mulheres surdas? Porque você não tem hoje atendimento no estado, seja em delegacia, seja em hospital, seja em escola, seja em qualquer ambiente que você precise de denúncia de violência doméstica para as mulheres surdas, porque a gente não tem uma política, né, de bilíngue que vá tratar com o português oralizado e com a língua de sinais, que é Libras. Então, as mulheres surdas,
elas são potenciais vítimas, porque o agressor sabe que ela tem, né, que ela vai ter dificuldade para levar aquilo adiante. Sim. Porque se ela procurar também um advogado, né, um profissional do direito, porque eu não conheço nenhum profissional do direito que fale Libras. Eu ainda tenho tenho uma dificuldade para entender Libras. Curitiba não tem profissionais que falem Libras que possam atender essas mulheres que sofrem violência? Não. E uma das coisas que é importante a gente, né, dessas redes de solidariedade, é lutar pela questão da acessibilidade, porque as mulheres surdas, a pessoa que agride sabe que, que a mulher surda vai ter dificuldade de conseguir ser atendida nos espaços de denúncia, né, mesmo no atendimento da saúde, e hoje você não tem profissionais que falem a língua de sinais para atender essa população. E o Estado não pode deixar de atender essas pessoas. As pessoas são sujeitos de direito, elas têm os seus direitos têm que ser garantidos. Ou seja, nós, enquanto militantes, enquanto sociedade civil organizada, temos a obrigação de lutar pela acessibilidade e pela garantia de direito a todas as mulheres, né? E a toda a pluralidade dessas mulheres, seja as mulheres trans, seja as mulheres lésbicas, seja as mulheres surdas, as mulheres negras, as idosas, enfim, todas as mulheres trabalhadoras, todas as mulheres que, né, porque a violência ela não tem gênero, né? Não, ela não escolhe. Ela tem gênero, mas assim, ela não tem diferenciação se você é pobre ou rica, se você é ouvinte ou surda, enfim, ela acontece com relação a todas as mulheres. Entendi. Você falou das mulheres trans, né? O que é uma mulher trans? Então, uma mulher trans, primeiro, é uma mulher que se identifica como transexual, né? Essa, inclusive, é a minha pesquisa do direito, né? Eu tratei na minha monografia sobre o direito fundamental ao próprio corpo e o direito fundamental ao nome, porque as mulheres transexuais, as mulheres travestis, as mulheres trans, elas nasceram, né, com o sexo, né, na identidade, na certidão de nascimento como masculino, mas vivem sim uma identidade de gênero feminina. Então elas têm uma gama de direitos que não são respeitados. Ela vai, digamos, num restaurante, quer entrar no banheiro feminino, é impedida pelo segurança de entrar no banheiro feminino. Ela vai fazer uma viagem, se ela quiser embarcar no avião, é obrigatório, né, apresentar a identidade, aí a pessoa olha a identidade, aí você vê uma mulher, aí você vê uma identidade e um nome de homem. Não é você. Não, eu preciso da sua identidade, né? Aí vai querer abrir uma conta no banco, né? Eu tenho... eu advogo também nessa área, e tenho muitas amigas que são pessoas transexuais, e elas sempre falam, não, eu preciso da sua identidade, não é do seu marido. Não, eu preciso da sua identidade. A pessoa não acredita que aquele documento que a pessoa transexual apresenta é realmente o documento dela. Né? E hoje, para você conseguir realizar a mudança de nome, primeiro, você tem que ter uma ação judicial. Segundo, por conta do preconceito que existe dentro do próprio judiciário, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir essa alteração do nome. E a gente vai ter um predomínio, uma força muito grande de discurso médico, que muitas vezes ignora a pessoa, ignora a vontade e a autonomia da pessoa, e coloca, não, você é uma pessoa doente, né? Como se todos nós de perto não tivéssemos um grau de loucura ou não, enfim, mas sempre coloca a pessoa trans como uma doente, né? E ignora a autonomia dessa pessoa de se autodeterminar e construir. Eu gosto muito da frase de uma filósofa, né, feminista, Simone de Beauvoir. Se vocês fizerem outros programas, um programa com Sartre, né, ela teve um relacionamento com Sartre, é uma grande filósofa, e ela fala que não se nasce mulher, se torna-se mulher, né? Então a gente constrói a nossa identidade na nossa história, né? Se eu gosto de usar saia, se eu gosto de uma roupa mais masculinizada, se eu gosto de cabelo comprido, se eu gosto de um cabelo mais curto, né? A gente vai criando a nossa identidade feminina,
né? Não é só o fato de eu ter uma vagina que me coloca como mulher. Eu tenho que criar essa identidade feminina. E eu acho muito importante falar dessa questão de violação das pessoas transexuais, do direito das pessoas transexuais, porque o nome, ele é a porta de acesso à vivência de todos os outros direitos. Porque se eu quero comprar uma casa, eu tenho que apresentar minha documentação. E se a minha documentação é diferente daquilo que eu me apresento, eu vou ser discriminada. Se eu quero estudar, e aí se um professor tiver algum preconceito, vai falar, não, eu não vou te chamar por Maria, aqui está João, eu vou te chamar por João. Aquela pessoa trans, ela não vai continuar na escola, ela vai sair da escola. Se ela vai realizar uma entrevista de emprego, você vai olhar na identidade, e então a todo momento as portas são fechadas e todos os direitos são violados, porque essa pessoa não exerce um direito que é fundamental. Nossa, é uma luta, né, Xênia? Sim. É um assunto incrível. Eu vou ter que parar por aqui, acabou o nosso tempo. Obrigada por ter vindo. Você é uma pessoa incrível. Eu estou muito feliz de receber você aqui. Eu que agradeço. Agradeço também a paciência das pessoas. Fico à disposição. Eu gosto sempre também de passar os meus contatos. Fique à vontade. No Facebook eu sou Xênia Mello. Vocês podem me encontrar lá. Eu tenho um e-mail que é um e-mail divertido, que inclusive é inspirado na Simone de Beauvoir, que é maleducada@gmail.com. Eu estou, enfim, disponível, agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e estou disponível aí para continuar dialogando. Quem quiser também material de pesquisa ou conversar sobre o assunto, estou à disposição. A gente que agradece. Obrigada, Xênia. A entrevista fica por aqui. A gente volta semana que vem. Muito bacana essa entrevista com a Xênia Mello, realmente uma pessoa incrível, me enriqueceu bastante. Então é isso, Papo Cabeça é um programa totalmente produzido por alunos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter. Gostou? Quer saber das pautas? Entre em contato com a nossa produção no Facebook, programa Papo Cabeça. Até a próxima semana, tchau!